Olá, eu sou Mariana Campos, sou medical coach, criei esse canal para falar de 4 pilares: saúde, bem-estar, qualidade de vida e autocuidado. E hoje eu convidei meu amigo Paulo Ferro para falar de uma metodologia que foi desenvolvida a partir da antroposofia, a abordagem biográfica. Meu convidado de formação é engenheiro pelo Mackenzie, possui pós-graduação pela FGV, né? E cursou curso de extensão em Harvard. Foi CEO por 9 anos e fez carreira executiva em empresas nacionais e multinacionais, Brasil, Argentina e Canadá. E acumulou com isso muita experiência, tanto multifuncional como multicultural também. Em 2000, ele iniciou sua carreira como consultor. E atualmente conta mais de 1.500 horas como coaching, o que o qualifica e certifica pela ICF como PCC. Ele também é medical coach, daí a nossa relação. É mediador organizacional pela Trigon, né, da Alemanha. É Trigon ou Trigon, Paulo? Trigon. Trigon, tá bom. E é team coach pela Ericsson College do Canadá. Paulo lidou intensamente com a transformação de grupos, indivíduos e empresas e organizações. É também professor hoje, convidado pela Fundação Dom Cabral e da plataforma Mediação Brasil, e VP de Estratégia da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Paulinho, olha, muita gratidão por você estar aqui. Obrigada por ter aceitado o meu convite e seja bem-vindo. Obrigado, Mariana. Eu que tenho que agradecer a sua gentileza de me convidar para a gente bater um papo. E é com muito carinho que eu faço isso. Obrigado. E vamos lá. Vamos lá. Estou à sua disposição. Queria que você explicasse um pouco o que consiste essa abordagem biográfica. Isso é algo que surge no século passado ainda, né? A gente, quando fala século passado, a gente estranha, pode parecer muito tempo, mas está logo aí, né? Mas, de qualquer maneira, surge no século passado, mais intensamente no pós-guerra. E você já antecipou, é uma abordagem sustentada, baseada, suportada pelos pensamentos, os achados de Rudolf Steiner, lá no início do século, e que deu base na antroposofia, que não é religião, não é um pensar do homem de uma maneira mais holística, mais abrangente. E o que se percebeu nesses achados, e eu vou explicar um pouquinho como que se chega a isso, é que o homem ele foi com o tempo, e aí estamos falando de um tempo bem extenso, ele foi se desconectando de coisas que eram muito comuns para ele, né? Ele foi se desconectando até da própria família, do povo dele, né? Muito antigamente, o homem era muito coletivo dentro das suas tribos, dos povos, né? Isso foi se desfazendo com o tempo. Ele foi se desconectando da natureza. Ele vivia muito mais na natureza do que, ao longo dos tempos, isso foi se passando. E hoje a gente vê uma população enorme, a maioria vivendo nas cidades e não perto da natureza, né? Foi desconectando da religião de uma certa maneira, ou da espiritualidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E isso trouxe para ele uma certa solidão, né? Principalmente porque ele também foi desconectando até do seu próprio eu. Nós vamos falar um pouco, aliás, bastante sobre essa história do eu, né?
Essa desconexão trouxe essa solidão para o homem, que às vezes a gente sente e não sabe muito bem como descrever, né? E ela, no fim desses estudos, ela acaba revelando que essas desconexões acabam deixando o homem num certo vazio, deixando a pessoa, o indivíduo, num certo vazio. Essas 4 partes, ou essas quatro dimensões que eu trouxe, elas, de uma certa maneira, ancoravam a pessoa e trazia mais segurança, trazia mais tranquilidade para ele, né? Com base, como eu disse, nos achados da antroposofia e com base nisso, desenvolve-se, então, à luz das leis do desenvolvimento humano, o ser humano ele se desenvolve segundo algumas leis e a gente ela tem até uma certa contradição, porque para cada um de nós é diferente, nós temos jornadas diferentes, biografias diferentes, mas ao mesmo tempo, se a gente coloca essas biografias lado a lado, nós vamos ver que existem alguns marcos muito similares entre essas biografias. Então, à luz dessa, digamos assim, dessa observação de que existem e que está chamado como leis, se desenvolveu essa abordagem biográfica guiada por essas leis biográficas, né? E que dá, vamos dizer assim, pauta para uma série de encaminhamentos para como o indivíduo vai lidar com a jornada dele por aqui. Então, assim, um resumo bem compacto, a biografia humana é isso. Depois nós vamos falar um pouquinho para que serve e tal, a gente pode Ô ir para Paulo, isso. eu fiquei um pouco curiosa. Quais seriam essas leis? Conta para mim. É, existem alguns aspectos da nossa, eu vou dizer algumas, porque são em detalhes, né? Tem um detalhamento bastante profundo. Primeiramente, uma lei que é assim, você quando tem uma fase da vida, vamos dizer, a primeira fase da vida, nos primeiros 5, 7, 10 anos da vida, você tem uma série de padrões de acontecimentos que acaba se repetindo em todas as biografias. Então, eu vou dizer um padrão que é cientificamente comprovado e que a gente pode imaginar como sendo um guia muito importante ou uma lei muito importante, que é a cada 7 anos o nosso corpo, a nossa mente, e vamos dizer assim, nós vamos falar um pouco mais sobre espiritualidade, mas a nossa alma passa por uma transformação. E aqui, toda vez que eu falar numa data, período, ele é aproximado, tá? Não é 7 anos, Uhum, mas é alguma coisa em torno de. tá. Então, por exemplo, aos 7 anos, durante esses primeiros 7 anos, você substitui todas as suas células. Aliás, a cada 7 anos, nós repomos todas as nossas células no nosso corpo. Isso é biologicamente observado, né? Os primeiros 7 anos ele é muito importante porque quando você nasce, que cortam o seu cordão umbilical, todas aquelas células que estão em você não são suas. Na verdade, não foi você que produziu aquelas células. São células dos seus pais, são células da geração que a fez, né? Então, esses 7 anos é um trabalho intenso do organismo, de um lado, para repor essas células por células próprias, Uhum, células que eu gerei, né? E observa-se que depois, na sequência, a cada 7 anos, existem outras modificações muito, vamos dizer assim, particular de cada um desses que a gente chama de setênios, de séculos, né? E isso acontece em 3 dimensões, na dimensão física, que eu
eu acabei de falar, a parte biológica, a dimensão psíquica. Uhum. A antroposofia usa mais a palavra anímica. Poderíamos considerar coisas praticamente a mesma coisa. E nessa parte espiritual. E aqui eu faço, então, esse parênteses de que o espiritual, como nós vamos tratar aqui, ele é não necessariamente é a religiosidade, né? A religação ou a ligação do indivíduo com um ser superior. Nós vamos falar da espiritualidade ligada ao ser humano, que no fundo está ligado com o seu eu, com a sua individualidade, com o caminho dessa individualidade. E que a gente, assim, mais popularmente costuma chamar às vezes de destino, né? Uhum. Mas que no fundo isso não é bem com essa linha de destino. O teu destino está traçado, os teus caminhos estão traçados, não é por essa linha, mas é a linha de que você, ao ir tomando posse desse eu, você começa a tomar a sua vida nas suas próprias mãos. Isso é a espiritualidade. Então, nessas três vertentes espirituais, anímicas, psicológicas e físicas, se desenvolvem uma série de aspectos que são muito comum dentro das biografias. E Entendi. então a isto damos os nomes de leis. Então no fim, por exemplo, no fim desses primeiros 7 anos, a criança tem o primeiro contato com o eu, né? Ela já teve um certo relance lá, talvez, bem quando ela começou a falar, quando ela deixa de falar neném que é isso, né? Ou Pedro que é isso, e ela começa a falar eu quero isso. Isso já é um primeiro contato que ela teve com esse eu dela. Ela percebe que ela é uma entidade que não é mais uma coisa indefinida, e sim que é uma coisa que está muito próxima dela. Mas não a posse, mas a entrada mesmo dentro do eu, ela acontece aí no final dos 7, 8 anos de idade, quando, vamos dizer assim, se encerra esse primeiro ciclo de substituição e de mudanças enormes que existe, né? A criança nasce com 2, 3 quilos, 4 quilos, e no final você está com 40 quilos. Imagina que explosão biológica que existe, né? E psiquicamente. Então, é mais ou menos por aí. E a gente vai passar por essas questões é, em alguns momentos aí. Eu estou entendendo, vamos ver se essa abordagem biográfica ela foi quase desenvolvida pela antroposofia como uma espécie de organização desse pensar, é isso ou não? Isso é uma organização que apoia você a se referenciar, entender melhor esse processo de individuação que eu falei de desligou da religião, desligou da natureza, desligou. É, a proposta da biografia é você entender melhor esse processo de individuação e não vivê-lo de maneira, vamos dizer assim, automática, né? A outra Uhum, coisa é que ela te posiciona melhor, ela te cria referenciais. Não necessariamente que esses referenciais vão te levar a um futuro qualquer, mas ela cria referências para você navegar na sua jornada. tá. E essas referências elas estão fundamentadas aí, né? Você tem condições de, tendo contato com a sua biografia, avaliar os seus ciclos, como é que eles estão caminhando, estão antecipando, estão atrasando, não estão acontecendo. Existem entre essas leis alguns momentos de crises que são muito comuns em quase todo mundo, né? Você tem
assim, crises bem marcadas aos 18, 19, 20 anos, quando realmente, definitivamente, você toma posse do seu eu. Depois você tem aos 37 anos, 35, 37 anos, um segundo momento de crise, depois aos 53 anos, um terceiro momento. E a antroposofia chama isso dos nós lunares, por uma questão simples, quer dizer, simples e complexa ao mesmo tempo, mas nessas datas, nessas idades, a conjunção Terra, Sol e Lua é a mesma de quando você nasceu. Você tem 3 ocasiões, depois tem mais, mas nessas 3 ocasiões você tem crises muito marcadas por naturezas diferentes, né? Eu disse, quando você toma posse do eu, você meio não sabe muito bem o que fazer, né? Nos 35 você se dá conta de que você está aterrado aqui, você está no máximo da sua encarnação, se a gente pudesse dizer assim, usando um termo do espiritualismo aí, né? E aos 53 anos você questiona muita coisa quando você olha para trás. E aí você vê fatos acontecendo e não é que são regidos por essa lei, mas que naturalmente vão acontecer. Aos 37, 40 anos você começa a ver a finitude, começa a enxergar coisa que é 25, 30 anos. Ninguém fala em finitude, isso não tem sentido nenhum, né? Mas aos 40 você já começa a ter um vislumbre, aos 50 a finitude já tem os contornos bem, né? Isso traz um incômodo muito grande para as pessoas. Entender esse incômodo e lidar com esse incômodo é algo que a biografia traz como benefício. Você pode planejar um pouco melhor em sabendo disso e lidar melhor, né? E ter um desenvolvimento um pouco mais natural, de você não dar murro em ponta de faca em idades que não é para aquilo. Aquela idade não é para desenvolver, ou não se recomenda que se desenvolva determinadas atividades ou determinados caminhos. Então, toda vez que for haver um grande shift, uma grande mudança no seu caminho de vida, dá uma olhada nessas questões biográficas, ajuda sempre muito. Paulo, eu fico imaginando como é que um engenheiro chegou na antroposofia, me explica. Pois é. A antroposofia, ela abre... O Steiner deixou uma obra assim, bem extensa sobre o homem, é o estudo do ser humano. Só que é um estudo bastante ampliado do ser humano. E esses achados e esse legado que ele deixa, ele acabou entrando em vários setores da vida do ser humano. Então, ele entrou na medicina, existe hoje a medicina antroposófica, é uma medicina reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. É uma variante, eu vou falar aqui uma coisa que pode ajustar, mas é uma variante da medicina homeopática, mas com diferenças bastante marcantes, mas é mais para esse lado. Você tem na agricultura, a agricultura biodinâmica, que é um desenvolvimento da agricultura muito específico, muito dirigido para a, da natureza, né? De leis e regras a partir da natureza e menos interferência nas questões do que a terra pode nos dar. Uhum. Então, você tem a agricultura biodinâmica, você tem a Veleda, que é uma produtora de medicamentos e cosméticos, todos eles com base antroposófica, não é só uma marca, senão que tudo que é produzido pela Veleda tem uma rotina, tem vamos dizer assim, uma disposição
muito característica do que, vamos dizer assim, a antroposofia tem como base. Você tem a educação com as escolas Waldorf, talvez uma das linhas mais conhecidas, porque é muito bem, assim, bem difundida. E tem, depois da Segunda Guerra, começou-se a desenvolver a abordagem, vamos dizer assim, sustentada na antroposofia, vamos dizer, dirigida ao desenvolvimento das organizações. Eu falei lá no início que a biografia ela serve muito ao desenvolvimento do ser humano. Ela se sustenta e serve ao desenvolvimento. Um dos companheiros do Steiner foi convidado, um médico, foi convidado a fazer um trabalho numa fábrica, no pós-guerra, para a reconstrução da fábrica. E ele logo chega à conclusão que um dos grandes problemas para fazer a reconstrução era trabalhar o ser humano dentro dessa fábrica para que ela pudesse retomar. E o que acontece é que esse senhor, Bernard Leawood, ele desenvolve um extenso material aplicado às organizações. E eu tomo contato com isso no final dos anos 80, início dos anos 90, ainda como executivo, através de uma consultoria que é uma das, bom, talvez com cunho antroposófico, tem muito poucas, mas é a mais importante, a Digo, que hoje ela foi dividida em duas vertentes, mas e aí eu estive 10 anos fazendo meu estudo de como ser consultor e muito fundamentado na antroposofia. E aí eu começo a ter contato com biografia, começo a ter contato com uma série de vertentes da antroposofia, por conta de que intervíamos, e eu até hoje, a minha linha de intervenção, seja nas empresas, ou seja, até em mentorias, em coaching, existem esses arquétipos que a antroposofia nos trouxe para nos guiar nos trabalhos junto às empresas. Então, aí eu começo a tomar contato e fui me aprofundando. Durante 5 ou 6 anos, eu estudei bastante sobre antroposofia, estudei bastante sobre como é vamos dizer assim, como é que é a intervenção através da antroposofia, né? Eu estou vendo aqui que essa relação, então, dessa abordagem, então, a abordagem biográfica com a antroposofia, ela se desenvolve meio que naturalmente, pelo que você está dizendo, né? Assim. E aí, com a antroposofia entende a espiritualidade como algo necessário, é isso? E aí... Parte disso. Isso é como parte, vamos dizer, fundamental no desenvolvimento do ser humano. Como eu disse, essas 3 vertentes, essas 3 dimensões são fundamentais. A espiritualidade, a parte psíquica, o anímica e a parte física, né? E a espiritualidade, como eu disse, entendida como esse entendimento e essa posse e, entre aspas, controle do eu, da minha individualidade e de como eu lido com esses rompimentos que já foram dados, que eu disse no início. Esses rompimentos essa solidão já é uma realidade do ser humano no mundo de hoje. Então, a espiritualidade aqui falada, ela vem no sentido de recobrar, religar alguns desses canais para fortalecer o que esses rompimentos desfizeram com o tempo, né? Então, a questão, como eu disse, da família, do povo, hoje da família, talvez seja mais perto para você se dar conta de que está fazendo falta e essa conexão com a família. Mas talvez não seja tão simples de ver o quanto é danoso você não estar conectado com o seu povo, com o seu país, né?
Assim como muitos não se dão conta o quanto não é benéfico você estar desconectado do seu eu, você está entregue só ao mundo, só aos estímulos externos, né, que vêm do mundo externo. Uhum. Então, é um outro, digamos, aspecto que, digamos assim, nos transforma e vamos dizer assim, nos distancia daquilo que realmente nós somos, né? É muito comum quando, às vezes, numa conversa de coaching ou de mentoria, você me enumere aí os seus valores, né? Muita gente tem muita dificuldade de fazer isso, Uhum. de olhar fundo e enumerar os valores. E pior, se você perguntar, bom, onde é que ele está presente? Me dê exemplos da sua vida que me corroboram de que eles estão presentes, esses valores, né? E com relação às suas crenças, o que que elas fazem com o seu desenvolvimento como ser humano, né? E elas te limitam, elas te impulsionam, elas te ajudam. Quer dizer, esta posse do eu, esse lidar com esse eu e sentir-se confortável com ele, como se fosse um amigo e não como se fosse um estranho, é o que está mais perto de poder se dizer essa espiritualidade que a gente está tratando aqui. Então, é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento e, portanto, de autodesenvolvimento. É uma Uhum. das mais, a gente vê aí uma série de propostas, mas de todas eu não vejo uma tão potente como o que propõe a antroposofia e que propõe aí dentro um aspecto a biografia. Então, a espiritualidade entra assim. Você fala, bom, mas isso vai para dentro das organizações? Sim, vai para dentro das organizações, porque um dos arquétipos que podemos chamar de lei é que, ao observar as organizações e ao observar o indivíduo, a antroposofia traz a imagem de que eles são a cópia do outro. Uma organização, seja ela como for, qual for, ou com que propósito que ela seja, ela é criada à imagem e semelhança do ser humano. Ela tem Uhum. níveis muito semelhantes que são regidos por leis muito parecidas, só transpondo do indivíduo para um coletivo. Entendi, entendi. Então, assim, pelo que você está falando, eh, ao tratar a organização, se você tratar dos indivíduos, é isso? Ou não? Estou fazendo confusão. Quando você trata os indivíduos, você está tratando as organizações, e quando você trata as organizações, você está tratando os indivíduos. Mas eu estava dizendo, e isso é verdade, mas o que eu estava dizendo é o seguinte: você tem essa espiritualidade, que é essa questão do eu, do indivíduo, a organização também tem. Mas Hum. como a organização tem essa espiritualidade? Tenho que dizer que quando eu comecei a me aprofundar nisso, era muito difícil falar isso dentro das empresas, né? Porque ninguém fazia, tinha nenhuma simpatia de conectar a espiritualidade com a empresa. Hoje em dia já existem muitas vertentes e já existe muito mais abertura para que você lide com isso, né? Mas lá dentro da organização, todos sentem que existe alguma coisa a mais do que aquilo que simplesmente está visível, né? Uhum. Então você tem os valores da organização, você tem o próprio propósito que a organização desenvolve. Às vezes o propósito não está escrito, mas ele está bastante explícito nos seus colaboradores. Você tem a estratégia, indica muito, né? Você tem, a gente fala, essa pessoa é uma pessoa do bem. Essa é uma organização do bem, né?
também tem isso. Então, essa pessoa tem desejos, anseios. As organizações têm desejos e anseios da mesma maneira. Então, há uma correlação muito assim, muito direta entre o que é o ser humano e o que é uma organização. Então, mais um aspecto do porquê que eu me aproximei muito, porque desde essa época que eu me introduzi, até hoje, isso é uma maneira de, quando eu vou fazer um trabalho, de estruturar e organizar alguma coisa. Porque isso não é uma teoria, isso se observa, isso não é teorizado, né, teorizável, isso se observa observando as organizações, observando os indivíduos. E isso ajuda tremendamente para o consultor, ou para o coach, ou para o mentor, a fazer, a planejar as suas intervenções, as suas propostas de intervenções junto às organizações, aos seus componentes, à direção da organização, né? Então, ajuda em muito porque traz referência, traz uma pauta bem clara quando você olha esses níveis. Rapidamente, são 4 níveis que você enxerga nas duas entidades, indivíduo e Tá. organização. É um nível físico, é o nosso corpo, ele, se não tiver mais nada, eu poderia chamar de um cadáver, que passa a ter vida quando você coloca alguns processos. No caso do indivíduo, você coloca o metabolismo, o sistema nervoso, o sistema, sei lá, toda a parte sistêmica dá vida àquele corpo que, sem esses sistemas, não existiria e não seria, não estaria vivo, não seria um sistema vivo. Ele passa a ter vida com isso. Na organização, todo aquele, vamos dizer assim, aparato físico, fábrica, máquinas e tudo, não faria nada, não produziria nada, não houvessem os processos que estão dentro da organização para ajudar com que que esse aparato produza algo, né? Agora, essas coisas, até aqui muito mais concretas, né? O físico você vê, pesa, mede. Os processos você não pesa, não mede, mas você talvez calcula tempo. Daí para cima começa a ficar mais sutil, porque no caso do ser humano, você tem esse estado, vamos chamar de estado de espírito, se a gente quiser falar, ou o astral da pessoa. A gente costuma falar, pô, essa pessoa tem um astral legal, né? Então, é esse nível nas relações, a gente chama o nível nas organizações, chama o nível das relações. Como é que o ser humano se relaciona dentro daquele organismo? Então, a qualidade das relações dá o tom. E mais, os processos não conseguem se desenvolver sozinhos. Não existe. Alguém tem que desenvolver. E esse alguém são os seres humanos. E aqui a proposta não é olhar o ser humano, inclusive a biografia é uma maneira, mas é olhar também como é que ele se relaciona. E depois, o último nível é a minha identidade, é o meu eu, esse que nós falamos para o indivíduo aqui, que sofreu muito com essa individuação, com esses rompimentos que eu falei no início. Na organização é a identidade da organização. Você conversando com alguém, de cara você descobre a identidade da organização. Você tem muito claro isso com os valores dela, o que ela preza, o que ela não abre mão, né? Quais são as crenças que ela tem, como é que ela trata o ser humano, como é que ela trata o meio ambiente, a sustentabilidade, a diversidade. Hoje em dia, a diversidade. Todos esses aspectos dão a ela essa identidade que é diretamente correlacionada com a nossa identidade como indivíduo. Esse arquétipo ele é poderosíssimo para a gente olhar as organizações, analisar, diagnosticar e intervir. Muito bom.
Paulo, me diz uma coisa. Dentro da tua experiência, quais foram, assim, as grandes transformações que você viu, assim? O que mais chamou a atenção com essa metodologia? Eu, quando fiz 50 anos, eu, é, eu tomei contato com foi o primeiro aprofundamento com a metodologia, quando eu parei uma semana para fazer a minha biografia. Existe uma metodologia para fazer isso. Todos esses achados da biografia humana foram feitos através de trabalhos individuais com pessoas e conversas com pessoas. Conversas extensas, quando não workshops como esse que eu fiz, que é de uma semana. Inclusive, eu não citei, mas uma das maiores pesquisadoras da biografia humana é brasileira. Na verdade, ela é alemã, mas ela viveu sempre aqui, a doutora Gudrun Buchard, que desenvolveu, quer dizer, dedicou a vida dela quase toda. Ela iniciou a carreira médica, mas em algum momento ela dedica toda a carreira dela a fazer esse desenvolvimento do estudo da abordagem biográfica. E ela fez milhares e milhares de conversas e entrevistas com pessoas de tudo quanto é tipo ao longo desses 40, 30, 40 anos, para poder ter material que foi somado com o que se fazia na Europa, que se faz na Europa, mas talvez aqui a massa de pessoas que passou por esse processo é a maior que tem dentro desse ambiente antroposófico, e fora dele isso não existe com tanta intensidade. Então, aos 50 anos, eu participo desse workshop com o propósito de fazer Com a ela? minha biografia. Ela, não exatamente com ela, mas Uhum. como se diz, com as pessoas formadas por ela, né? Na verdade, ela era a diretora desse É da Clínica Tobias, você fez? não, é na Artemisia. Ah, na Artemisia Artemisia, que era também é dela, né? Que também é um braço dessa. era onde na Artemisia é onde ela morava com o Uhum. marido dela, e que ela acabou doando aquilo para o desenvolvimento dessa, vamos dizer assim, dessa vertente da antroposofia. E se tornou, da casa dela, se tornou um centro de eventos e um centro né, da qual eu fui presidente. Aliás, sou presidente até hoje, porque ela deixou de existir por causa do Rodoanel, mas acaba que juridicamente ainda existe a figura. Mas ali, então, passaram milhares de pessoas. Pessoas comuns, né? Pessoas às vezes, ilustres também, sei lá, Uhum. Azusa Uhum. teve lá, Rita Lee, teve gente de tudo quanto é jeito, políticos, né? Então, ali se recolheu um material riquíssimo, onde ela dá muito a base dessa. Assim, então, quando eu faço a minha biografia, eu definitivamente começo a entender muita coisa que eu via passar, mas eu não sabia muito direito o que estava acontecendo. Me lembro muito bem que, quando começaram os trabalhos, eu estava na OCAM ainda, quando começaram os trabalhos pela consultoria lá, eu dizia: olha, eu não estou entendendo muito bem o que vocês estão fazendo, mas está dando certo, vão em frente, tá? Vamos lá, contem comigo. E até o dia que eu cheguei e falei: não, eu preciso entender essa coisa, e aí fui aprofundando. E aí não parei mais de me aprofundar durante quase 8 anos, assim, 8 anos que em sala de aula, inclusive aqui no exterior, na Europa. Eu digo que eu aprendi a ser consultor em sala de aula, não foi por falta de opção. Mas dentro dessa. Então, ao escrever a biografia, ao lembrar. E aí é a questão: quando você faz a biografia e ela escrita, ela não tem aquele, vamos dizer assim, objetivo de você fazer um registro da sua história apenas. O mais importante é você olhar aquilo
e buscar ressignificação de muitas coisas que aconteceram. Porque quando aconteceram, você teve reações, você teve sensações, pensamentos, etc. Hoje, passados alguns anos, 1, 2, 3 décadas, isso tem um outro significado. Esse outro significado ele traz uma outra visão do desenvolvimento da sua jornada, né? Então, isso é uma coisa interessante que me mobilizou muito. A outra coisa que me mobilizou muito foi, pela primeira vez, aos 50 anos, eu fiz um plano para a vida, né? Porque no fim do processo a gente se propõe a fazer um plano olhando 5, 10 anos, não me lembro muito bem. O plano esse que durante vários anos eu fui atualizando, fui acompanhando, e depois esses planos foram substituídos por outros planos, mas não nos mesmos moldes, né? E foi outro benefício muito interessante. Mas eu diria para você que o mais importante foi o seguinte: eu sempre tive muita conexão, desde cedo na minha biografia, com pessoas, lidar com pessoas, lidar com as questões do ser humano, mas eu não tinha muita, assim, muito respaldo nem acadêmico, nem de nenhum jeito, né? Eu ia fazendo mais na experiência, na tentativa e erro. Uhum. Eu sempre dava razoavelmente bem, né? Mas ali definitivamente eu consegui vislumbrar que o meu propósito de vida está conectado com pessoas. Começa ali. Não é que eu escrevi meu propósito de vida ali, né? Mas começa ali essa semente que hoje ela está bem plantada de assim, com certa fortaleza, e que meu propósito é fazer com que as pessoas ampliem seu nível de consciência sobre as coisas, sobre o mundo. O meu propósito é ser um apoio para que essa pessoa alcance um nível de consciência um degrau acima, Uhum. um degrau a mais. E de maneira que, ao trilhar essa jornada de subir essas escadas, ela vai se tornando mais e mais autônoma. Autônoma, que eu quero dizer, ela não depender de, do, de um coach, não depender de um biógrafo, não depender de terapeuta. Não, claro que existem casos onde vai haver necessidade de uma terapia mais profunda por questões específicas, mas, em princípio, não de ser autônoma, no sentido de conduzir essa jornada de desenvolvimento. Então, hoje eu tenho muito claro, e esse propósito começou, essa semente começou lá atrás, quando esse trabalho todo com a minha biografia começou a tornar mais claro isso, e não era claro, e eu não sabia muito bem o que fazer com esse gosto que eu tinha de ter relacionamentos com pessoas e trabalhar com pessoas, resolver problemas com pessoas, em paralelo a todas as funções que meus cargos me propunham. Eu diria que isso está no topo. Isso está muito. É sempre olhar o lado humano da coisa. É muito difícil que alguém me faça uma proposta, me faça uma colocação, que o primeiro espaço que eu ocupo é olhar o humano, colocar um olhar humano em cima daquilo, sob o ponto de vista do humano. O humano que erra, que acerta, que evolui ou não evolui, mas é um humano que em tese, ele tem que ser dinâmico, ele tem que se movimentar, ele tem que caminhar, ele não pode parar, senão ele adoece. Então, essa maneira de enxergar as coisas em vários ângulos, essa maneira de conectar homem, indivíduo e várias coisas. Certa vez alguém me
contava que estava fazendo, nos últimos anos, uma série de programas de autodesenvolvimento, e de ampliando o conhecimento, ampliando o conhecimento. E você está numa situação. Será que você não precisa, você não está inspirando demais? Será que você não precisa expirar um pouco? Isso me saiu sem eu pensar, eu não tem nenhum roteiro que diga isso. Porque a gente respira, você inspira e expira, você não consegue só inspirar a minha sensação que eu tenho é que você só está inspirando. Será que não está no momento de você parar e expirar um pouco e criar espaço para um novo inspirar? Naquele momento foi uma sacada muito legal para a pessoa, no sentido de ver que esse movimento de inspirar, expirar, contrair, expandir, esses são arquétipos, são Uhum. coisas que estão aí na natureza. Você aplica um monte de coisas. E essas coisas hoje, para mim, vêm assim, eu não penso, elas vêm porque a prática e a vivência, né? Foi Lógico. me dando essa feliz. Paulo, olha, eu não conhecia. Quando você trouxe o tema que você queria falar, eu fui pesquisar, inclusive, para a gente conversar um pouco, mas eu achei interessantíssimo isso. É uma abordagem muito interessante mesmo, e que traz, eu acho, que esse autoconhecimento que transforma mesmo, né? Eu acho que você traz isso muito claramente. Qual o seu recado? Conta para mim. O meu recado é assim, né? Independente de que se proponha a fazer alguma coisa, não tenho nenhuma pretensão de fazer o proselitismo aqui, de vender. Mas o recado é, primeiro, a palavra consciência. Uhum, Nós somos seres que, quando dotados de consciência, somos poderosíssimos. Cuidado, às vezes podemos ser poderosos num sentido ou em outro, mas a consciência nos dá muito poder. Nos dá mais poder do que dinheiro, nos dá mais poder do que tudo. E a consciência começa com o entendimento, né? Começa com a observação, entendimento, até você refinar isso e chegar na consciência, nos impactos. Eu e a coisa e eu e o fato e eu. Quer dizer, o meu recado é assim: busquem a consciência. E o outro recado é assim: o elaborar da sua consciência não está muito próximo da televisão, uhum, para falar muito diretamente. São raros, raríssimos, os programas, filmes, séries, etc., que abordam coisas que agreguem ao seu processo de melhorar o seu nível de consciência. Os chineses dizem: a gente tem 20 anos para aprender, 20 anos para lutar e 20 anos para tornar-se sábio. Mais ou menos 20, 25, agora talvez um pouco mais, né? E talvez não igual, talvez para aprender um pouco menos pelas tecnologias, etc. Para lutar um pouco mais, porque o mundo tá cada vez mais complexo. E para tornar-se sábio é o momento onde você já atinge um nível de consciência razoável para você poder dizer que você continua na sua jornada. Então, tenha em mente isso. Que fase que eu estou? Não tem nada de errado de estar na fase da luta, onde você quer ter, você não quer ser. Não tem nada de errado. Faz parte do humano ser assim. Essa é a fase da vida do ter. Mas em algum momento você vai descobrir que você vai precisar de alguma coisa a mais do que o ter, e essa alguma coisa é o ser.
Uhum. Ter consciência desse processo, e aí eu volto então na questão da consciência, é muito rico e muito poderoso no sentido de que você realmente, numa certa idade em diante, você começa a se tornar uma pessoa que pode-se dizer que está se tornando sábio, não necessariamente que ele é um sábio. E para finalizar, assim, não sei se é o teu propósito, mas eu, independente dos setênios, tem todo um detalhamento dentro desse estudo, mas, assim, mesmo que isso não seja o propósito de alguém, procure três coisas na sua história de vida, chamado aqui de biografia, né? Procure as suas raízes e converse com elas. Olhe para elas. Veja como é que elas foram. Quem são os, os componentes dessas suas raízes. Normalmente é um grupo pequeno de pessoas, aquelas que trouxeram ao mundo, aquela que naqueles primeiros anos te acolheram aqui, fizeram do mundo um ninho para você passar aqueles primeiros anos onde você é muito vulnerável e faz parte da sua raiz. Quem são essas pessoas? Como é que elas foram para mim? Como é que eu tenho isso dentro de mim ainda hoje? Feito isso acontece nesses primeiros 8, 7, 6, 7, 8, 10 anos de vida. Né? Feito isso, dê uma olhada nos encontros que você teve na sua vida. E aí já é uma coisa que começa a acontecer aí na adolescência, talvez 14, 15 anos, um pouquinho antes. Os encontros mais relevantes, talvez a partir dos 16, 17. Que encontros começar e vai até o fim da vida, né? Os encontros vão até o fim. Que encontros eu tive na minha vida que foram marcantes? Eles marcaram o quê? Eles me mudaram? Eles me questionaram? Que caminho que eu tomei à luz desse encontro? O que que essa pessoa significou para mim? O que que esse fato relacionado a essa pessoa? Ou seja, olhe esses encontros de uma maneira bem espiritualizada, como eu disse, olhando eles e o seu eu, assim como as raízes também. Isso que eu estou falando é pura espiritualidade da maneira como nós entendemos. E olhados esses encontros, dê uma boa revisada nas suas escolhas. Não para achar o que está errado ou o que está certo. Por que eu fiz essas escolhas? Por que eu fiz essas escolhas? Isso já talvez começa mais para 18, 19 anos, você começa a fazer escolhas de muito impacto na vida. Como é que foram essas escolhas? Como é que elas se desencadearam? O processo de decisão, houve processo, eu fui tomado, eu fui obrigado, eu fui instado a fazer coisas que talvez eu não gostasse, ou não. Eu sempre tive um espaço aberto. Quando você olha esse panorama das suas raízes, dos seus encontros e das suas escolhas, você tem, eu diria, um encontro biográfico, mesmo sem olhar para essa com profundidade para a metodologia. Que se alguém quiser olhar, está bastante disponível aí na literatura da doutora Gudrun Buchard e de outros autores que também trabalham com a biografia. Mas essa, vamos dizer assim, esse fast track que a gente pode fazer com essas três dimensões, dá uma boa, digamos assim, uma boa noção da nossa essência e nos põe em contato com a nossa essência. E isso é o primeiro passo para você evoluir na consciência, para você dar um passo a mais na sua consciência, que para mim é o grande objetivo de meu, pelo menos, né, de cada vez estar mais consciente das coisas. Paulo, eu fico horas escutando você falar, porque eu adoro, né? Assim, não é só um grande amigo,
é um conselheiro, é tudo, né? É uma pessoa muito do coração mesmo. Obrigada, gratidão por ter conversado comigo e aberto um espacinho aí na tua agenda para a gente ter um tempinho de falar. Obrigada mesmo. Eu que agradeço aí esse espaço que você abriu. Adoro as suas entrevistas. Não consigo ver todas, mas vejo boa parte delas, todas muito apropriadas. Você está de parabéns com essa iniciativa. E eu que agradeço de poder ter estado aqui e falar sobre biografia. E tem outros temas mais aí interessantes que advêm da biografia, né? Muito obrigado, Mário. Querido, muito obrigada. Beijo.